Bom dia. Quem estiver chegando agora, por favor, escreve o nome na área de bate-papo. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a Revolução Industrial. E para falar sobre a Revolução Industrial, vocês podem observar que eu coloquei uma imagem aí, que é uma imagem muito interessante. São crianças trabalhando nas fábricas. Vocês observem que são fábricas têxteis, né? Então, fábricas de tecidos. No início do século XVIII, quando começa a chamada primeira Revolução Industrial. Quando a gente fala de Revolução Industrial, nós estamos falando o seguinte: primeiro vamos entender, lembrar do ciclo. Nós falamos no grande ciclo das chamadas revoluções burguesas. A Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, ou as revoluções inglesas, como preferirem. De qualquer maneira, essas três revoluções que eu citei agora, a inglesa, a americana e a francesa, são revoluções no sentido social da palavra mesmo. Revoluções que foram construídas com sangue, né? Com as pessoas na rua, tomando poder, construindo uma nova forma de Estado. Essa revolução que nós vamos falar hoje, que faz parte desse grande ciclo das chamadas revoluções liberais, é a Revolução Industrial. Diferentemente das outras, essa revolução ela não é regada a sangue, o que não quer dizer que ela não tem nada de violento. Vocês vão ver que tem momentos, por exemplo, em que tem uma reação violenta dos trabalhadores contra determinadas atividades e determinadas ações das indústrias e que vão ser reprimidas com muita violência. Mas a revolução industrial em si, ela é uma revolução tecnológica. Ela é uma revolução que acontece porque as máquinas foram introduzidas como instrumento para a produção de mercadoria. E na medida em que isso acontece, e aí você substitui o artesanato e a manufatura pela chamada maquinofatura, né? As coisas são produzidas em máquinas, isso vai acelerar o processo de produção de mercadorias e isso vai modificar a organização da cidade e e do próprio trabalho, porque as pessoas vão sair do campo e vão vir para a cidade para trabalhar nessas fábricas, vão passar a morar na cidade, portanto, vão sair do campo, a um êxodo rural. Então, há toda uma transformação na vida da sociedade causada pela Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial é um processo que se inicia, a gente costuma utilizar como referência em 1780 com a invenção da máquina a vapor, que foi entre 1760 e 1780. Já existia alguns instrumentos e equipamentos a vapor, mas a constituição da máquina a vapor, com a implantação de caldeiras imensas em galpões que produziam aquele vapor da água que era utilizado como motor para o funcionamento das máquinas, vai fazer com que haja, né, uma grande evolução da sociedade nesse período. E esse é um processo que ele vai trazer mudanças em toda a vida da sociedade e em toda a economia. É um processo extremamente complexo, que vai aumentar e vai modificar a vida da sociedade. Vai aumentar a quantidade de profissões, então vão surgir profissões que não existiam antes. Por exemplo, não existia o operário. O operário é aquele que opera as máquinas, né? Mas para você ter operário, você tem que ter máquina, né? Então surge o operariado, surge algumas outras categorias de trabalhadores, surge a ideia da mercadoria, não mais o bem de uso que as pessoas produzem para a sua necessidade, mas um bem para ser trocado e que é trocado em troca de dinheiro. E aí você tem um desenvolvimento ainda maior do capitalismo que já estava sendo desenvolvido ali, porque você tem muito mais bens para serem trocados, vendidos no mercado. Você tem o surgimento de galpões aonde estão instaladas essas máquinas, é onde as pessoas trabalham. Esses galpões dão início às chamadas fábricas. Então, nasce a fábrica. Em torno da fábrica, você tem toda uma organização urbana. Então, as pessoas passam a mudar
do campo para viver na cidade, próximo das cidades. E mesmo aqueles que trabalham no campo, muitas vezes são expulsos do campo, porque há uma necessidade de transformar, por exemplo, aquelas regiões que antes eram regiões destinadas à produção agrícola, elas passam a ser substituídas porque há uma concentração de terra e expulsão dos trabalhadores agrícolas para que ali naquelas mesmas regiões sejam substituídas, por exemplo, as plantações pelas pastagens. Por que pastagem? Porque, por exemplo, você precisa da lã. E como é que você produz a lã para poder levar essa lã para ser desenvolvida nas fábricas têxteis e produzir roupas e produzir tecidos? Você precisa de criar as ovelhas, porque é da ovelha que vem a lã. Então, você substitui, né, um determinado tipo de produção, que era basicamente produção de comida, produção e de plantações, por exemplo, por novos tipos de produção, como as pastagens, né, para você ter matéria-prima para as indústrias têxteis. Mas isso significa também que os trabalhadores vão ser expulsos dessa terra para que os donos de terra concentrem as terras nas suas mãos e produzam cada vez mais produtos que são necessários agora para suprir as fábricas de matéria-primas para ser transformadas pelas indústrias têxteis. Então vejam que está tendo toda uma mudança na sociedade, mesmo lá na zona rural e também no mundo urbano. E esse processo é chamado de Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial não acaba aí. Ela começa aí, tá? Para a gente entender melhor, eu vou passar para vocês um vídeo, né, da internet muito interessante, que é um resumo desenhado dessa primeira Revolução Industrial.